Cheiro de mofo, ar úmido, um lugar barato, onde apenas uma moeda é o suficiente para passar a noite. Os 3 pequenos doces que Alice comeu naquele dia eram mais caros do que o valor desse lugar. Mas esse é o lugar que ela pertence. Se esse mundo pertencesse a uma história, a Raquel seria a protagonista, porque é impossível alguém tão brilhante não ser a personagem principal. Enquanto Liz seria a vilã que suga todo o brilho da Raquel. Liz se lembra do Grão-Duque falando que a duquesa é fraca, mas se torna forte quando vive para proteger a Liz, e que os métodos dela ferem o coração da duquesa. Eles dois são iguais, pois para cumprirem seus objetivos, roubam os sonhos das outras pessoas. Mas a duquesa é diferente, pois ela tem compaixão por aqueles que foram rasgados. Ela se esforça para consertar aqueles que estão ruins e nem nota que está se sujando no processo. Liz pensa que está tudo bem, pois essa é a escolha certa. Ela não poderia continuar lá, porque se continuasse naquele lugar, sua irmã acabaria sofrendo. Mas é impossível não sentir falta do clima caloroso, da atmosfera agradável, do belo cheiro fresco das flores e do amor que recebia. Com lágrimas nos olhos e abraçando os joelhos, Liz diz que está frio. Está chovendo muito e ela está se sentindo sozinha. Bella já deveria ter voltado. Nesse momento, Bella entra no quarto desesperada. Ela diz que a Liz precisa sair dali, pois lá fora está cheio de cavaleiros. Faz 2 semanas que está chovendo. Uma chuva constante, mas que não se acumula ou causa danos. Assim como a irmãzinha da Raquel que desapareceu, é uma chuva que também desaparece do solo, mas continua caindo. A estrada está tão escorregadia que a carruagem não consegue ir mais rápido. E se Alice fugir de novo? Raquel falou que queria ir com o cavalo, mas o Theo continua impedindo ela. Theo diz que não adianta ela olhar para ele assim. Na carruagem está o Theo, o Arthur, a Raquel e o Rupert. Theo diz que ela pode ser aquela que não voltará dessa pequena viagem. E Raquel pergunta se parece tão fraca assim. Theo diz que as coisas são um pouco diferentes do que ela pensa. E explica que essa chuva foi criada com poder mágico. Então ser atingido pela magia de um atributo diferente do dela não é algo bom. Raquel manda ele ir direto ao ponto. E então Theo explica que magos nascem com sua quantidade de poder mágico já definida. Diferente da força física, é mais como uma garrafa de vidro limitada, e o tamanho dessa garrafa é diferente para cada um. Além disso, só é possível usar a magia do seu atributo enquanto a garrafa tiver algum poder mágico. No entanto, há 2 exceções a essa regra. Raquel parece bem limitada e não parece ter esse tipo de conhecimento, apesar de também ser uma maga. Raquel pensa que é claro, pois ela veio de um mundo onde a magia não existe. Mas a explicação que ela dá é de que seu atributo não é notável, então pede que ele explique a ela. Theo questiona se o atributo dela não é notável. Mais uma das 2 exceções é ela. A magia de luz não tem padrões definidos, então tanto a quantidade quanto a intensidade não tem relação com a garrafa de poder mágico. Arthur diz que, em outras palavras, o que o Theo está querendo dizer é que a intensidade da magia tem relação com a quantidade de poder mágico que a pessoa possui. Theo então começa a falar sobre a segunda exceção, que é um mago com forte atributo e ressonância. Isso acontece quando você tem essa garrafa de poder mágico, mas a própria garrafa está em ressonância e imersa no mar de poder mágico. Isso significa que o mago sempre terá poder mágico para usar. E nesses casos em que a garrafa esteja imersa, mesmo que temporário, muitos fatores externos serão afetados além da própria magia. Por exemplo, a temperatura ao redor do mago será diferente e o clima será afetado, assim como essa chuva que está sendo criada pelas emoções da irmã dela, que está sendo criada pela própria magia ressoando com a Liz. Uma chuva coberta por emoções positivas ou negativas. Pessoas comuns como Arthur, mesmo que estejam atingidas pela chuva, sentiram apenas algum calafrio do poder da Liz. Mas se a duquesa for atingida por qualquer outra magia que não seja de luz,
poderá ter sérios danos causados ao corpo. E pode até mesmo pegar uma gripe das brabas. Raquel perguntou ao Arthur se ele também sabia que a Liz era uma maga. Arthur é pego de surpresa, mas ainda assim responde que sim, pois quando ele conheceu a Liz, o clima era um pouco hostil. Raquel sabia quando a Liz iria despertar por causa da Webtoon, então não era para ser agora. Ela fica para baixo, pois todos sabiam que a Liz já despertou, menos ela. Aflito, Arthur chuta o Rupert, que pega a deixa, e diz que também não sabia. Não apenas eles dois não sabiam, como provavelmente ninguém em Agno sabia. Triste, Raquel se pergunta por que a Liz escondeu isso dela. Liz não confia nela? Raquel deixou a irmã muito sozinha por causa de todo o trabalho? Por isso Liz foi embora? Um dia, Liz terá que sair dos braços dela, mas ainda assim, é muito cedo. Colocando sua capa sobre a cabeça de Raquel, Theo pede que ela não chore. Se for chorar, que seja enfrentando a realidade. Confusa, Raquel pergunta o que ele quis dizer, e Theo manda ela se levantar, pois ela precisa ver de cabeça erguida. Ela deve olhar e ver que ele estava falando a verdade todo esse tempo. Ela deve ver o que ele falou a ela. A irmã dela é muito mais forte do que ela imagina. Alguém está pisando nas poças de água enquanto corre. É a Liz e a Bella fugindo. De repente, um guarda entra na frente delas. Rapidamente, Liz começa a conjurar sua magia e pula para cima do homem. O homem fica surpreso, mas então Liz se lembra de quando ela perguntou o que era aquilo. E esse guarda disse que era uma flor rara chamada camélia. O amigo comerciante dele trouxe algumas, e no momento em que ele as viu, lembrou da Liz, então trouxe uma. Com um belo sorriso, ele disse que queria mostrar a ela o quão vasto é este mundo. Com isso, Liz apenas congela os pés dele e volta a correr. Quando elas descem as escadas, avistam outra guarda. Liz se lembra que essa guarda trouxe alguns doces a ela de um festival que teve na cidade natal dela. Outro guarda aparece atrás da guarda. E Liz se lembra que esse foi o guarda que tirou a Caroline de cima dela. Aflito, ele perguntou se ela estava bem e se desculpou por chegar atrasado. Ele abraçou o corpo da pequena criança, que estava praticamente inconsciente, e se perguntou como alguém ousou machucar uma pequena garota. E novamente, o poder dela atinge apenas os pés deles. Liz não sabe o que está acontecendo com ela. Ela sabe que consegue fugir deles, mas ela não consegue os atacar. Nesse ritmo, ela vai ser pega. Liz fugiu usando magia, então sua irmã já deve saber que ela é uma criança amaldiçoada. Mesmo que ela seja pega, não vai suportar ver o rosto de ódio que a Raquel terá por ela. Bella então diz para elas irem para casa, mas Liz diz que elas precisam fugir. Bella é dela, então precisa escutá-la. Mas então, alguém grita o nome da Liz. Foi a Raquel, que inclusive tirou o casaco da cabeça. A pobre está completamente acabada. Liz solta a mão da Bella. Ela percebeu que a Raquel está brava. Parece que realmente não há mais volta. Liz então volta a correr, e Raquel grita pedindo para ela parar de fugir. Porque Liz não vai até ela. Raquel não vai prendê-la. Mas em lágrimas, Liz pede para Raquel não chegar perto. Raquel questiona como assim não chegar perto? Ela é um monstro agora? A distância entre as duas está encurtando aos poucos. Raquel estica a mão, tentando alcançar a Liz, e consegue pegar a criança, abraçando ela com força. Liz fica surpresa, mas no mesmo instante, a chuva começa a cessar. As 2 semanas de chuva constante, enfim, parou. Então Liz não odeia ter sido pega. Liz sentiu a falta dela. Arthur está impressionado que a chuva enfim parou. Theo se aproxima delas e diz que agora que a Raquel finalmente pegou a Liz, eles precisam voltar. Raquel concorda e diz para Liz que ela vai levar a bronca assim que elas chegarem. Mas enquanto isso, ela deve pensar no que fez de errado. E a Bella também será punida. Surpresa, Liz diz que a Bella não fez nada de errado. Mas Raquel diz que isso é ela quem decide. Assim, eles começam a entrar na carruagem. Mas vendo que a Bella continua parada, Arthur pergunta se ela não vai junto.
Bella começa a gaguejar. Então Arthur diz que a jovem senhorita dela está com um problemão. Bella vai realmente deixar Alice sozinha agora? É um sinal de lealdade levarem bronca juntas. Assim, Bella é convencida a entrar na carruagem. Arthur pede para ela tomar cuidado, pois está escorregadio. Então estende sua mão para ajudá-la. Mas só que foi só dizer que a Bella escorregou. Por sorte, foi pega pelo Arthur. Impressão minha ou tem outro casal se formando? Corada, Bella se desculpa, mas Liz grita chamando ela. Então rapidamente ela entra, fecha na porta na cara do Arthur. Um guarda diz que tem um cavalo sobrando para ele, mas então pergunta que cara é esse que o Arthur está fazendo. A carruagem começa a partir, e Arthur, se tremendo e corado, responde ao homem que não é nada. 3 anos atrás, o pai da Caroline contou a ela sobre esse lugar aterrorizante. No entanto, até hoje, ela nunca havia pisado ali. A Caverna das Formigas. Caroline finalmente está ali. O cheiro é horrível, mas ela não quer voltar. Pois se voltar depois de ter ido até ali, todos irão falar dela. Tem certeza que é a jovem Caroline? Claro que sim. Ela sempre foi estranha. Em pensar que ela se fingia de santa e calma. Sim. Caroline quer aumentar seu valor. Ela quer tudo que pertence a ela de volta. Seu pai disse que, como ela mesma tomou essa decisão, ele não pretende impedi-la. No entanto, ele quer saber se ela tem certeza. Caroline não quer ser uma qualquer. Não quer deixar aqueles que causaram mal a ela impunes. Ela quer destruir aquela mulher. Assim, ela responde que tem certeza. Assim como o Duque quer estabilizar seu poder no Império, ela quer receber atenção e amor dos outros. Se esse for o destino que os espera, então apostar as fichas deles nesse método valerá a pena. O Duque diz que talvez essa experiência seja perfeita para uma jovem como ela. Terminado um banho com pétalas de rosa, Liz fica frente a frente com uma Raquel muito brava. Com uma voz firme, Raquel manda Liz levantar os braços, o que Liz rapidamente obedece. Raquel pergunta no que diabos a Liz estava pensando, e quem diz que ela faria apenas mal a Raquel. Raquel tem certeza que já falou sobre isso antes. Não importa o que digam, Liz é a preciosa irmãzinha dela. Então Liz tem que parar de deixar as pessoas influenciar o julgamento dela. Liz deve esquecer tudo o que disseram a ela. Liz fica toda tristonha, como se fosse um gatinho machucado. Raquel pergunta por que ela está chorando, e gaguejando, Liz responde que fez a irmã chorar. Raquel pergunta se isso é motivo para fugir de casa. O número de vezes que a Raquel chorou, preocupada com a Liz, é mais do que tudo que a Liz já chorou em sua vida. Raquel então pergunta de novo se a Liz entendeu o que fez de errado, e Liz responde que sim. Então, estendendo os braços, Raquel pede que a Liz vá ali. Liz vai em direção aos braços da irmã, que diz que nunca vai deixar que as coisas cheguem nesse ponto. Raquel sempre vai mostrar o quanto ama a Liz. Então pede que a Liz nunca mais faça isso. Raquel amava a Liz até quando a Liz estava caminhando para sua própria destruição. Liz se desculpa e Raquel pede que ela prometa. Liz então promete. Abraçando a Liz com força, Raquel pensa que não é nem sequer para Liz pensar que ela desistirá dela. Raquel irá se esforçar mais. Mas então, Liz olha assustada para a irmã. Raquel pede que sua irmã não fuja dela e que sempre fique ao seu lado. Mas Liz diz que ela está quente. Os olhos da Raquel começam a ficar pesados e suas bochechas a ficarem vermelhas devido à febre. Mas ainda assim, ela se esforça para dizer que está muito aliviada que finalmente encontrou a Liz. Só que logo depois disso, ela cai. E tudo que a Liz pode fazer é gritar desesperada o nome da irmã, gritar chamando a Bella e implorar por ajuda. Folheando os papéis, Theo pensa que as táticas do imperador e do Duque Hersman estão dificultando a vida da duquesa. E agora, com a fuga da menina, os planos deles podem se desenrolar ainda mais. Não vai ser o fim do mundo se eles não voltarem agora, mas é inevitável com esse relatório do Dante. O imperador está sendo manipulado por sua própria loucura e pelo Duque Hersman, abandonando seus deveres e realizando banquetes com massacres todos os dias. Ele nem sequer se importa se os rumores se espalham ou não. Basta matar todos.
Theo não deveria se importar com o que acontece na família imperial. No entanto, é dever dos Lexville avaliar e tomar contramedidas. Irrita ele que ele tenha deixado chegar a esse ponto. Além disso, pelo fato do imperador ter autoridade de escolher os juízes, só deixará mais descarada a vontade deles de esconder aquele problema. As dores de cabeça da duquesa só irão aumentar. Então, para resolver isso, basta exterminar a família Hersman sem qualquer julgamento. Simples e eficaz. O que não falta a eles é poder para massacrá-los. Você os matou? Theo se lembra da duquesa ter dito isso antes. Ele não sabe por que ela fez aquela expressão, mas não pareceu uma reação positiva. Isso incomoda ele. Ele sempre agiu de acordo com a própria vontade, mas ela fez aquela expressão. Foi como se um dono estivesse desaprovando a ação do seu bichinho. Theo bate no relatório e se pergunta no que diabos está pensando. Já faz 2 semanas que eles estão ali. Agora que a pestinha voltou para casa, já está na hora deles voltarem também. Arthur está acabado por causa da insônia. Ele está se preparando para bater na porta, mas então para ao se lembrar da Bella. Ele não consegue parar de pensar nisso. Só pode ter ficado louco. Então começa a bater na porta desesperado, implorando para o Theo para eles voltarem para casa. Mas ele não obtém resposta e fica todo choroso. Arthur chama novamente o Theo, quase desistindo. Mas finalmente Theo fala que ele pode entrar. Entrando, ele pergunta se o Theo estava dormindo. Mas ao ver o Theo parado que nem uma estátua, ele se pergunta o que o Theo está fazendo. Theo pergunta o que ele quer. E Arthur diz que a situação com a duquesa já foi resolvida. Então... Theo comenta que soldado mais inútil e manda o Arthur pegar aquilo e voltar para o grão-ducado. Arthur pergunta se o Theo não vai voltar. Theo tem estado ali por vários motivos. No entanto, aquilo está chegando. Então é melhor que ele esteja perto da Raquel que em qualquer outro lugar. Seria irritante ele ter que voltar ali outra vez. Então é por esse motivo que ele vai ficar só mais um pouco. Alguém pergunta sobre o médico e Liz responde que acabou de sair. O médico disse que a Raquel acordará se eles esperarem um pouco. Isso é muito bom, mas por que diabos Theo ainda está ali? Theo diz que vendo como a Liz ainda está arrogante, parece que não levou bronca o suficiente. Por que está aqui? Theo tem certeza que a Liz levou uma bronca. Então não deveria fugir de novo? Liz fica se ardendo de raiva diante das provocações e começa a xingar ele de todos os nomes. Theo pensa que está muito fresco agora. Ele gosta do clima assim, mas então repara na lareira desligada. Assim, ele conjura seu fogo roxo, enquanto Liz pergunta se ele não contou para Raquel. Theo responde que não, enquanto acende a lareira. Liz diz que foi ele quem disse que as atitudes dela fariam sua irmã sofrer. Theo pergunta se então ela achou que fugir seria a melhor solução. Ela não deve nem pensar em dar alguma desculpa ou fazer birra. Liz pergunta o que ela deveria ter feito então. Theo pergunta se apenas o corpo dela funciona nela. Ela tem que pensar nas coisas que possui. Ela possui poder mágico suficiente para que chova por 15 dias por todo o território e o status de jovem senhorita de um ducado. Ela pode ter uma pequena falha na reputação por ser uma criança legítima, mas assim que o ducado Agnus reconquistar sua glória, isso não será um problema. É nisso que a duquesa tem trabalhado tanto, por ela. Liz tem que expandir sua visão, olhar para os outros lados. Há muito que ela pode fazer. Se aproximando da duquesa, Theo pensa que isso deve ser o suficiente. Agora com a Liz. Mas então Liz o segura e, com uma aura sombria, pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ele não estava planejando tocar na irmã dela. Estava? Não foi ele que disse que não gostou da Raquel? Liz sabe de tudo. Uma noite, Liz foi na cozinha preparar algo para a irmã, deixando Raquel emocionada. Liz disse que faz qualquer coisa pela irmã, mas perguntou por que a irmã tem estado tão chateada. Raquel explicou que queria estar perto de uma pessoa, ser amiga dele, mas ele disse que não gostava dela. Então, furiosa, Liz pergunta por que ele continua se aproximando da irmã dela quando nem gosta dela.
Não gosta dela, mas continua se aproximando e tocando nela. Mesmo que Alice seja criança, consegue ver que isso é estranho. Theo tenta se justificar, dizendo que os adultos têm seus motivos para as coisas, mas Liz pergunta se ele se esqueceu que eles são iguais. Ele deveria olhar ao redor e pensar. Ela ainda acrescenta que ele deveria acordar para a vida. Acho que o Theo não esperava levar um sermão de uma criança. Liz continua dizendo que, para deixar claro, ela não gosta dele. Ela preferiria muito mais que sua irmã ficasse com um homem calmo. Mas as palavras estão se perdendo no ar, conforme o Grão-Duque entende que havia coisas que ele também estava ignorando. Ele nunca parou para pensar nos impulsos inexplicáveis que tem. Toda vez que ver ela, ele quer beijá-la, segurar a mão dela, abraçá-la. Quando isso começou? Por que ele quer tanto estar ao lado dela? É tudo para se livrar da maldição? Liz grita perguntando se ele não está escutando ela, mas Theo está absorto em seus próprios pensamentos, se questionando como só agora ele notou isso. Será se o Theo finalmente percebeu que gosta da Raquel? Ou ele apenas chegou a mais uma conclusão absurda? Vamos torcer para que esse relacionamento enfim engate. Apesar de que sinto que vai ter um pequeno e fofo empecilho no meio. Começando a terceira temporada com tudo. E se você está gostando, não se esqueça do like e do comentário. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. E nos vemos na próxima!